Fala pessoal, beleza? Ao implementarmos testes unitários, os desenvolvedores tentam, tanto quanto possível, seguir o princípio de FIRST. FIRST é uma combinação de vários princípios, e nessa aula aprenderemos sobre esses princípios. A primeira letra do princípio de FIRST significa FAST, ou, em português, rápido. Os testes unitários são pequenos pedaços de código que executam uma tarefa específica. Como os testes necessários são pequenos e, ao contrário dos testes de integração, os testes unitários não se comunicam com servidores ou bancos de dados remotos, eles são executados muito rapidamente. A próxima letra no princípio FIRST significa Independent, o que, claro, em português é independente. Idealmente, os testes unitários devem ser independentes uns dos outros. Um teste unitário não deve depender do resultado produzido por outros testes unitários. Na verdade, por padrão, os testes unitários são executados em ordem. Isso não é óbvio e não sabemos realmente qual teste unitário será executado primeiro e qual teste unitário será executado em segundo lugar. O código que você está testando, ou o System Under Test, também deve ser isolado de suas dependências, e isso é para garantir que o bug em uma dependência não influencie um teste unitário. Portanto, as dependências não influenciem no resultado da execução do teste unitário. Portanto, as dependências geralmente são mocadas, ou usamos stubs com dados pré-definidos. E dessa forma, os testes unitários podem testar o System Under Test de forma isolada de suas dependências e produzir um resultado muito preciso. A próxima letra no princípio FIRST significa Repeatable, ou em português, repetível. Nós precisamos que o processo seja repetível. E se executarmos os mesmos testes unitários várias vezes, eles devem produzir o mesmo resultado. Se precisarmos que os testes sejam executados em um computador diferente, ele também deve produzir o mesmo resultado. É por isso que precisamos de testes independentes do ambiente e de outros testes unitários. Os parâmetros que o método e o teste requerem são geralmente pré-definidos e codificados. E se o método que você está testando precisar ser testado com parâmetros válidos e inválidos, você criará 2, 3 ou mais testes unitários diferentes. Cada teste unitário testará o método com o seu próprio conjunto de parâmetros pré-definidos. E dessa forma, precisamos que o teste se torne repetível. E se executarmos várias vezes em vários ambientes diferentes, em um computador diferente ou em um sistema operacional diferente, ele ainda produzirá o mesmo resultado toda vez que executarmos. A próxima letra significa Self-Validating, ou autovalidação. E isso significa que, para saber se o teste que executamos tenha passado ou não, o desenvolvedor não deve fazer nenhuma verificação manual adicional. Após a conclusão do teste, ele mesmo precisará se autovalidar e devolver o resultado. O método UnderTest, por si mesmo, decidirá se o teste unitário passou ou falhou. Depois que o teste unitário for concluído, o resultado deverá ficar claro. Por fim, a última letra, que significa Thorough e Timely, que em português significa dizer que, ao testar um método, devemos considerar tanto o caminho feliz quanto o cenário negativo. E isso significa que, na maioria das vezes, criamos vários testes unitários para testar um método que aceita parâmetros, um teste unitário que testará seu método com parâmetros válidos e outros testes unitários que testarão o método com parâmetros inválidos. E se houver um intervalo como valor mínimo e máximo, devemos criar testes unitários adicionais para testar valores mínimos e máximos também. Além disso, é melhor criar os testes unitários no momento em que estivermos trabalhando na funcionalidade. Dessa forma, temos mais confiança de que as regras de negócios funcionam conforme o esperado e há menos chances de introduzirmos um bug e ele acabar entrando em produção. Portanto, antes de disponibilizarmos o nosso código em produção, ele deve ser coberto por testes unitários. Bom, pessoal, por essa aula é isso. Na próxima aula falaremos sobre como testar o código em isolamento. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento
Java Unit Testing com Spring Boot 3, TDD, JUnit 5 e Mockito. Domine testes unitários de integração para apps Java e Spring Boot 3 com JUnit 5, Mockito, Test Containers e TDD. E dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.